Você pode dizer, não, mas eu cumpro o salat no masjid. Não, aquilo é fazer o salat no devido tempo, ou no seu musalla. Fazer o salat é uma diferença entre fazer e cumprir o salat. Fazer o salat é aquilo que fizemos naquele momento. Allahu Akbar até salam. Estamos a fazer o salat. O cumprimento do salat também implica cumprimento das palavras que você leu no salat ao sair daquele recinto. Por exemplo, mencionou no salat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A ti somente adoramos, a ti somente pedimos ajuda. O jurar em nome de Allah constitui uma parte do ibadat. Quando sai do masjid, jura em nome de Allah. Quando for para jurar, jura em nome de quem? É aí onde vemos também o cumprimento do salat, quer dizer, o cumprimento daquilo que foi lido no salat. Wa iyyaka nasta'in, a ti somente pedimos ajuda. Quando sai do masjid, quando necessita de alguma ajuda, a primeira porta a bater é a porta de quem? A porta de Allah. Se não for, onde é que está o cumprimento do salat? Quando sai do masjid, qual é as palavras que você pronuncia? Quando alguém, por exemplo, provoca-te, insulta-te ou lhe repara com a paciência. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat An-Kabut, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. O salat proíbe a imoralidade, proíbe o homem, a obscenidade, o ilícito. Quer dizer, o salat feito com todas as diretrizes, este sim vai proibir condições em dias, pilares em dia, o temor, tudo isto. Este salat proíbe a moralidade e o ilícito, a obscenidade. Quando tem a coragem ainda de insultar logo ao sair do masjid, ao sair em frente, no entanto, está a praticar logo aquilo que é contrário do salat. É o cumprimento do salat. Allah está a dizer, o salat proíbe. Se o salat não te proibiu disto, tem que ver como é que eu fiz o meu salat. Simplesmente fiz ou ainda estou a cumprir o salat. Adaitu salat aqamtu salat. Tem que diferenciar estes dois termos. Quando sai do masjid, alguma coisa te assola. O destino atribui a Allah ou, no entanto, atribui a feitiçaria uma olhada para frente. Isto porque aconteceu, é porque há uma olhada de perseguição para ali. E o destino de Allah, onde te colocou? Quando diz no ruku, Subhana Rabbi al-Azim, quando sai do salat, reconhece a superioridade de Allah, como disse, meu Senhor é superior, Subhana Rabbi al-Azim, meu Senhor é superior. Reconhece a superioridade de Allah quando sai do salat, ou, no entanto, tudo que lhe aparece, no entanto, tem fora de Allah. Por isso, há uma diferença entre fazer o salat e cumprir o salat. Por isso temos que ter o hábito de cumprir o salat, quer dizer, cumprir aquilo que nós pronunciamos, aquilo que nós fizemos quando estávamos lá dentro, depois de sair de onde? Do próprio salat. Isto é uma das notas de salat também que nós temos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá a ousadia, no entanto, de cumprir o salat, quer dizer, de fazer iqamat o salat. Por isso no Corão não sabe ler, Allah diz que não diz sallu, alladhina yusallun, diz aqimu salat, alladhina yuqimuna salat, quer dizer, cumprir esta parte importante também para nós dentro do salat. Primeiro, dentro do salat, que é seguir todas as diretrizes necessárias para o salat, e também fora do salat, que é